pessoa entra num consultório médico, o médico pergunta o que a pessoa está sentindo. E ainda que ele nem tenha feito exames, só da pessoa falar os sintomas, ele já tem ideia de qual é o problema de saúde que aquela pessoa tem. No campo espiritual, o pastor Cristiano que está aqui conosco, não é diferente. Porque, embora a gente não veja o mal é invisível aos nossos olhos, mas, pelo que acontece na vida da pessoa, a gente sabe dizer se tem um mal na vida dela ou não, porque o encosto, quando ele se aloja, ou a energia negativa, quando entra na vida da pessoa, ela dá os seus sinais. E quando ela é vítima dessa energia negativa, muitas delas apresentam, por exemplo, depressão, são pessoas que sofrem com insônia, são pessoas que, por exemplo, elas veem vultos, ouvem vozes, são alguns sintomas que caracterizam o mal. E às vezes a pessoa até questiona e pergunta, poxa, mas por que o mal entrou na minha vida? Se eu não gosto disso, se eu não procuro isso? Qual foi o momento em que ele entrou? Por que ele entrou? E a verdade é, minha amiga, meu amigo, que a pessoa pode até não procurar, mas se ela for receptiva a uma feitiçaria, a uma bruxaria, a uma inveja, palavras de inveja, por exemplo, ali já entra essa energia negativa, se instala na vida da pessoa e os problemas começam a surgir. Problemas que aos olhos humanos não têm explicação. Nós vamos a uma matéria que fala sobre isso, e se você quiser interagir conosco e enviar o seu comentário, o endereço é www.iurdtv.com. Além de acompanhar o programa com áudio e vídeo, você vai nos assistir, também você pode enviar para a gente o seu comentário sobre esse assunto. Que efeitos a inveja tem na vida de uma pessoa? Dentre os pecados, a inveja se destaca por levar alguém a desejar o que é do outro, seja material, qualidade ou jeito de ser, mas também querer que o outro não possua. E o que o sentimento não pode ter, ele destrói. O que pode ser explicado através de muitos crimes. O pecado da inveja pode ser confundido com o ciúme. Mas o ciúme é o medo de perder algo ou alguém para outro. A inveja é diferente. Viena, Áustria, 1791. Antônio Salieri era um dos compositores mais bem-sucedidos do seu tempo. Mas este homem, talentoso, invejava outro grande artista, Mozart. Mozart escreveu sobre os sentimentos de inveja que percebia nos outros artistas, para tentar arruinar o reconhecimento diante da sociedade. Quando Mozart morreu aos 36 anos, se espalharam boatos de que havia sido envenenado por Salieri. Na Bíblia, no livro de Gênesis, é a inveja que motiva o primeiro assassinato. Caim não se sente bem ao ver o irmão Abel ter reconhecimento por seus atos. Em outra passagem, Esaú e Jacó, um querendo ser abençoado pelo pai. José, ao receber um casaco do pai, despertou em todos os irmãos também este sentimento, o que os levaram a vender o irmão como escravo. Estes são os primeiros registros da inveja. O que é isso? Não! Não! Ajude-me, irmãos! Me ajudem! Irmãos! Atualmente, em um mundo moderno, com oportunidades para todos que as buscam, muitos dizem não sentir inveja. Não, eu me sinto uma pessoa feliz, realizada, não tenho necessidade. Mas ela existe. Sim, com certeza. Que situação aconteceu? No trabalho. Uma pessoa que pegava muito meu pé, tudo, e eu fui promovida no meu trabalho e de repente, 8 meses depois, eu voltei tudo zero. Isso foi foi comprovado. Você se lembra o que aconteceu com essa pessoa também? Bom, hoje essa pessoa está pior do que eu. E se ela está ao redor, é melhor ter proteção. E sobre esse assunto, eu tenho aqui o comentário da senhora Maria do Socorro. Ela diz assim: eu sei que fui vítima de inveja e macumba.
pois o meu casamento foi destruído por causa disso. Vejo vultos, ouço vozes, só que eu não falo para ninguém, porque já me disseram que eu sou louca, uma doente, estou sem saber o que fazer, me ajude, por favor. A Dona Maria do Socorro fala de Fortaleza, Ceará, e deve, Dona Maria do Socorro, procurar hoje o Cenáculo do Espírito Santo, porque hoje, terça-feira, é o dia que nós fazemos a sessão do descarrego. Ela tanto serve para arrancar essa energia negativa da qual a senhora foi receptiva e também ela leva a senhora a receber a energia positiva que é a palavra de fé, a palavra que liberta. Então aí no Ceará, procure hoje um cenáculo do Espírito Santo. Eu não sei se o pastor Cristiano tem comentário aí. Tem aqui uma amiga, ela diz assim: olá bispo, sou da IURD, mas meu problema é a inveja. A inveja é grande em cima de mim. Depois que minha cunhada colocou os pés em minha casa, meu trabalho não saiu do lugar. Quanto mais faço, menos anda. Não aguento mais. Bom, daqui a pouco, aliás, tem que orientar, né? A senhora, aliás, a orientação que nós demos para a Dona Maria do Socorro é a mesma que serve para essa amiga que deve procurar ainda hoje o cenáculo do Espírito Santo. Foi, por exemplo, o que a Dona Nita, que está aqui conosco, fez um dia, procurou, porque estava também com problemas que aos olhos humanos pareciam não ter explicação, né, Dona Nita? É verdade. Quando a senhora chegou ao cenáculo do Espírito Santo, que problemas eram esses? Quando eu cheguei, eu já era um pouquinho adulta, mas começou quando eu era criança. Eu sofri abuso sexual aos 6 anos por um amigo da família, um filho da melhor amiga da minha avó. Meus pais se separaram, eu tive que morar com minha avó. E minha avó trabalhava, a família toda trabalhava, então não tinha quem cuidasse de mim. Então, depois das ameaças dele, depois dele ter abusado e me ameaçava a minha família, eu passei a ver uma figura masculina, negro, e ele me acompanhava a vida inteira. E ele não falava nada, mas ele parava e olhava para mim. Figura masculina, no caso, a senhora diz, um espírito. Um espírito. E ninguém acreditava em mim, que eu estava vendo essa pessoa. Porque minha avó acreditava que os mortos apareciam para as crianças, para eles mesmos, mas não tinha nenhuma figura da que eu descrevia. Então ninguém acreditava em mim. E era terrorizador, porque eu não conseguia dormir. Aos 6 anos eu já tinha insônia. Não conseguia dormir por conta dessa imagem. Chegando aos 12 anos, mais ou menos, tive que vir morar com minha mãe. Aí não era mais só um, era mais uma menina. Eu fui morar com minha mãe e eu não sabia cuidar de criança. Minha mãe tinha um casamento totalmente desregulado, agressões físicas e verbais com meu padrasto. E ela teve que trabalhar e eu tive que tomar conta dos meus irmãos. Eu tinha 4 irmãos pequenos. E toda a família, desde a minha avó, tinha asma. Então, eu tinha e meus irmãos também tinham. E essa irmã, ela tinha 11 meses. E eu, para me livrar como não sabia criar de criança, então para me livrar do choro da criança, eu deixei ela brincar com água. De 9 da manhã, o meu dia, foi a hora que minha mãe chegou. Então foi se agravando a asma, se agravando, e minha mãe me ameaçou. Ela falou: você fez isso com ela, se ela morrer, eu te mato. E foi socorrer a criança. E na metade do caminho a criança morreu. Na hora que a criança morreu, pelo horário que ela me falou, ela começou a aparecer para mim. Já numa versão maior, como se já tivesse uma criança de 3, 4 anos. Mas aí ela me seguiu até os 33 anos da minha vida. A senhora conviveu sempre, então, com problemas espirituais. Espirituais. E que trouxe isso, que consequências para a vida da senhora? Distúrbios emocionais, porque eu, agressiva demais, não respeitava nada, nem ninguém, nem tinha medo de morrer, nem de matar. Mexesse comigo, tinha o troco à altura ou pelo meu descontrole emocional. Eu era um terror, eu era aterrorizadora, eu fazia medo. A minha mãe, ela tinha medo de mim, a família tinha medo de mim, porque eu era muito violenta. Bom, daqui a pouco a senhora conta como é que isso mudou e mais detalhes dessa história. Nós vamos agora ao testemunho da senhora Letícia Silva, que numa fogueira santa do Monte Sinai viu o milagre acontecer na vida dela.
Eu ganhava muito pouco, trabalhava numa lanchonete, ganhando por cerca de R$300. Então não dava para fazer nada. Recentemente eu tinha uma filha, e era eu e meu marido. E já aproveitando, nós brigávamos muito. Nossa vida era totalmente destruída no casamento. Ele me agredia. A gente já chegou, aí ele chegou a me bater mesmo, eu ficar toda roxa. Então assim, quanto ao casamento, era totalmente destruído. Minha vida financeira era uma derrota, era uma miséria total. Quando eu tive minha filha, minha mãe que me ajudou, me levava fruta, porque nem dinheiro para comprar fruta, essas coisas eu tinha para me alimentar, porque o dinheiro que a gente ganhava era só para pagar aluguel, para comprar as coisas da casa, mas assim, era aquele dinheiro contado, aquela miséria mesmo. Então assim, era uma vida totalmente derrotada. Eu era uma pessoa muito triste, eu era uma pessoa muito, sabe, eu vivia de aparência. O meu casamento era de aparência, a minha vida era de aparência. Minha mãe já começou a ir, né? Ela me convidou, aí meu pai parou de beber, né? Com o tempo ela conseguiu a libertação do meu pai. Eu comecei a ir quando eu dei um basta na minha vida. Eu falei pro meu marido, olha, Carlos, se a gente não for para a igreja, a gente vai se separar, porque eu não aguento mais essa vida, para mim não dá do jeito que está. E ele concordou de ir comigo à igreja, aí nós começamos a ir e começamos a pegar firme, a fazer propósitos, a fazer as correntes, tudo que os pastores falavam, a gente tentava fazer idêntico para ver se dava certo, porque quando você começa, você quer ver se vai dar certo, né? E foi assim que eu comecei a ir para a Igreja Universal, com o convite da minha mãe. Aí logo chegou a Fogueira Santa de Israel do Monte Sinai. Aí eu vi a oportunidade de me lançar, de fazer a minha vida mudar. Aí eu ouvi o homem de Deus falando sobre a Fogueira Santa e resolvi subir no altar para que a minha vida pudesse mudar. E quando eu desci, eu já desci com a vitória, porque eu já tinha certeza que ali estava a transformação da minha vida. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Eu comecei a ter a vontade de ter meu próprio negócio, de ter outras coisas, de ter carro, porque eu não tinha vontade de ter nada disso. Eu achava que nunca iria conseguir ter o que eu tenho hoje. Hoje eu tenho 2 lojas de confecção de roupa, hoje eu tenho 4 funcionários registrados, hoje eu tenho um carro, eu acabei de conquistar minha casa própria, hoje eu tenho um casamento restaurado, uma vida transformada, eu e meu marido. E outra, não parou por aqui, eu quero mais, essa é uma das fogueiras santas que eu participei, já participei de várias, e não parou por aqui, eu quero mais, eu quero sempre conquistar, e eu sei que é na Fogueira Santa que eu vou conseguir chegar onde eu quero. A Fogueira Santa do Monte Sinai foi como um divisor de águas na vida da dona Letícia. Houve um antes e um depois, e que prova, né, que o Deus do passado é o mesmo. E ele se manifesta da mesma maneira quando nós manifestamos uma fé semelhante à dos homens do passado. Eu tenho aqui a participação de uma amiga, ela assina como amiga um comentário. Ela diz assim, eu tenho uma tia que sente dores muito fortes de cabeça, fica até internada. Teve um dia que ela ficou com dores de cabeça e ficou 1 semana no hospital. Ela tem depressão também. Bispo, mas ela não quer ir à igreja. Mas eu creio que um dia ela vá. Então, mas ainda que ela não vá, a senhora, amiga, pode ir por ela. Nós temos vários exemplos nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, de pessoas que foram até o Senhor Jesus, o Cristiano, para pedir por outras. É o caso da mulher cananeia, que a filha estava endemoniada. É o caso do centurião romano, que foi pedir pelo criado que estava em casa, quase à morte. Então, claro, melhor é que ela vá. Mas se a pessoa não vai, a senhora que crê, a pessoa que tem a fé, ela deve interceder pela outra. Né? Ela pode pegar, por exemplo, uma fotografia, uma peça de roupa representando e levá-la. E através dela, com certeza, essa pessoa será liberta. E hoje, terça-feira, tem a sessão do descarrego. Por exemplo, aqui no Cenáculo Maior de Recife, vai acontecer logo mais às 7 horas da noite. E em todos os cenáculos do Espírito Santo. É o dia ideal para quem quer uma limpeza, para quem quer, como nós já falamos aqui, um descarrego. O Bruno
Aliás, antes de eu ler esse aqui, tem outro comentário aí? Tem aqui a Renata, ela diz: olá, bispo, eu tenho 39 anos, sou da IURD, eu trabalho muito, mas a minha vida não sai do lugar. Não consigo conquistar nada. Sinto inveja das pessoas, pois trabalho e vivo enrolada, cheia de dívidas, já não aguento mais essa situação. Quero apenas dar um conforto para os meus pais. E se ela já frequenta a Igreja Universal e diz assim, eu sinto inveja, então significa dizer que tem um mal na sua vida. Porque a pessoa que sente inveja, ela já está sob a influência de um mal, porque ela passa uma energia negativa. Então fica evidente, claro, que mesmo frequentando o cenáculo, a senhora precisa de libertação. O Bruno diz assim, eu sei que a medicina não pode curar certos tipos de doenças, mas sei que Deus pode curar a minha doença espiritual. Eu creio. Essa reunião de terça pode ser para quem tem algum problema espiritual, ou seja, pode ser para mim. É toda para isso. Essa reunião é voltada para as pessoas que têm problemas espirituais, que é o seu caso. A dona Arlinda, ou Arlinda Lopes, ela também chegou aqui ao Cenáculo do Espírito Santo com a vida destruída, e a fé mudou isso. Acompanhe. Meus pais, eles brigavam muito, eu tive muito problema familiar. Então, por isso, minha mãe me deixava muito dispersa. Eu era uma jovem, uma criança, 11 anos eu tinha, 11 anos na época. Meus pais, eles brigavam muito, então ele batia na minha mãe. E isso, minha mãe era tão triste que não ligava pra gente, né? Eu e meus irmãos. Então, eu comecei a ter uma vida precoce, né? Eu comecei a conhecer pessoas de mais idade. No caso, eu estava completando 12 anos, comecei a ter amigos de 17, 18, 19. Então, eu começava a me agrupar ali, não é? E tentava fazer tudo o que eles faziam. Então, eu bebia, né? Com 12 anos eu bebia, participava de festas, chegava no outro dia, minha mãe nem perguntava onde eu estava. Então, eu me sentia ali sozinha, desprezada. Eu queria ser cuidada, porém, me sentia ali desprezada. Comecei a namorar. Namorava com rapazes bem mais velhos do que eu, comparando com a minha idade. Pessoas até me invejavam por isso, né? Porque eram rapazes bonitos, porém eu não tinha uma satisfação interior. Eles não me satisfaziam. Então, até que uma amiga minha, que eu não sabia, né? Ela era lésbica, isso mesmo. Então, ela começou a gostar de mim e eu não sabia. Então, numa festa, eu estava lá dançando, me agrupando lá, e ela falou, olha, Linda, eu gosto de você. Aí eu sei que você gosta de mim, né? Que até então eu não entendi. Ela, não, eu gosto de você mesmo. Eu tô apaixonada por você. Então ela me propôs uma relação e eu não quis, eu não aceitei aquilo, né? De cara. Eu fui para casa muito assustada naquela noite. Eu fiquei assim, desesperada, não sabia o que fazer, porque ela era minha melhor amiga. E até então veio na minha mente, se afasta dela, mas ao mesmo tempo vem aquela voz, não se afasta não, porque ela vai pensar que você está com preconceito com ela, trata ela normal. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me afastar do meu namorado e ficava mais próximo a ela. E as tentativas de ficar comigo, o bispo, eram inúmeras, né? Ela tentava me beijar, tentava me puxar, ficava tentando ficar comigo e eu resistindo, até que então peraí, meu namorado não me satisfaz. Então, vou tentar ter essa relação, porque ela é mulher, igual a mim, tem os mesmos sentimentos. Talvez ela venha me cobrir, né, nesse vazio que eu tenho. Então, comecei a me relacionar com ela. Quando eu tentava ser discreta, mas não conseguia. Então, quando meu namorado, ele percebia que eu tinha mais sentimentos de carinho por aquela amiga do que por ele, ele começou a brigar comigo, eu acabei com ele, né? E passei a realmente conviver como namorada com ela, pensando eu estar com discrição, né? Mas não estava. Ficava se agarrando na rua, mas até então eu pensava que estava sendo discreta, porque eu não beijava na rua, eu não namorava na rua, eu só brincava, namorava. Assim, para todo local que eu ia com ela, eu passava o dia na casa dela. Ela, como era uma pessoa bem mais velha, ela me induziu a ter um vício de bebida, passei a beber. E quando eu bebia, eu ficava mais atirada, mais audaciosa, né? E então eu queria tirar roupa na rua. E quando eu voltava assim, né? Quando eu melhorava, que elas não me deixavam ir para casa da forma que eu estava, né? Então me davam um banho, deixavam descansar. Eu não tinha pai, não tinha mãe.
Meus pais brigavam tanto que esqueciam da gente, né? De mim e dos meus irmãos. Eu era mais nova na época, eu precisava de uma atenção e fui buscar lá fora. Chegava a hora do almoço, cada um colocava sua comida e cada um ia para um canto comer, né? Nunca almoçava, não sabia o que era isso. Jantar, almoçar, tomar o café da manhã em uma mesa, né, com a família. Não sabia o que era isso, não tinha esse carinho. Só via brigas, discussões, agressões verbais, agressões físicas. Meu pai, ele passou a ter mulher fora, então ele desprezou a gente totalmente, a gente passava necessidade, dependia da minha avó. Então, tudo isso me revoltava, então eu me sentia mais feliz fora de casa do que dentro de casa, né? Eu pensava em morrer, eu queria no outro dia acordar e não mais respirar. Eu chorava muito, tinha muito ódio dentro de mim, minha mãe não podia falar nada comigo, mesmo que fosse uma besteira, eu tinha raiva, eu quebrava copo, eu chorava, eu era muito agressiva, ela dizia, menino, o que é que tu tem dentro de você? Que você, por besteira, você fica com raiva, com ódio, ela via ódio em mim, era a verdade, era a realidade. Então, eu passei a me relacionar com essa menina e foi ficando mais forte, até que eu percebi que eu estava entrando num barco furado, né? Porque aquele desprezo que eu tinha em casa, eu passei a ter na rua, na escola, porque havia um preconceito. As pessoas apontavam, olha ali, ó, ficavam rindo, caçoando, ei, cadê tua namorada? Isso me envergonhava. Me envergonhava, porque o sentido daquilo ali era só me satisfazer, porém eu queria ficar escondida. E nisso foi passando aquele tempo, até que eu decidi, por fim, acabar com ela, né? E ela se afastou, ela viajou, ela teve que viajar, né? Para poder, vamos dizer assim, me esquecer. E só que outras meninas passaram a me procurar, né? Outras meninas passaram a me procurar. Então, bispo, eu joguei a toalha. Eu disse assim, não tem jeito para mim, eu já estou marcada, já estou suja, nenhum rapaz vai querer namorar mais comigo e eu vou ficar com mulher mesmo. Aí eu namorei ainda com mais uma, com mais outra, né? Mas o maior tempo que eu passei foi com essa. Eu lembro de um fato, bispo, que eu estava dormindo, né? E meu pai chegou, ele estava como taxista na época, ele chegou chorando. Eu nunca vi meu pai chorando, eu ouvi, no caso, né, ele chorando, eu atrás da porta ouvindo e ele falando com minha mãe. Pelo amor de Deus, fala com essa menina. Eu peguei um passageiro agora. Ele não sabia que eu era pai dela e comentou sobre ela. Porque eu era muito conhecida, porque eu dançava, na época de festa junina sempre tem quadrilha. Então eu dançava em todas as quadrilhas, eu era muito conhecida como a ciganinha da quadrilha. Porque em todas as quadrilhas eu usava a roupa de cigana e etc. Então ele comentou sobre mim sem saber que ele era meu pai. Dizendo, rapaz, uma menina tão bacana, bonita, podendo se relacionar com um rapaz, vive com mulheres ali na esquina, e etc. Teceu comentários que nem meu pai teve coragem de falar. Eu me senti, como eu lhe informei, eu realmente achava que não tinha mais jeito, né? Até que eu tinha uma amiga de infância, ela tinha muitos problemas familiares, e de repente ela mudou, a vida dela mudou, né? Então eu, conversando com ela, encontrei com ela, conversei, e ela falou comigo, olha, linda, vamos para a igreja? Aí eu, igreja? Que igreja tu estás indo? Ela é uma igreja universal. Eu, não gosto dos comentários que falam sobre essa igreja, não. Me informaram até que tem que pagar para entrar, né? Aí ela, não, de forma alguma. Vamos lá, não precisa pagar nada, você só vai ver. Você vai assistir uma reunião e depois você vai ver, né? O que é que vai acontecer. Bispo, eu fui. E eu lhe digo que quando eu entrei na igreja, aquela igreja simples de bairro, não é? Eu não tinha nem palavras. Eu não tenho explicação nenhuma. Eu comecei a chorar. Eu entrei naquela reunião, eu assisti para uma reunião do meio de semana, se não me recordo, foi na terça-feira. Eu cheguei, sentei, assisti aquela reunião. O grupo jovem me acolheu, a Força Jovem me acolheu. E ali eu passei a frequentar. Só que eu pensava, eu não vou dizer nada sobre o meu problema, né? Porque se eu disser, eu vou ter o mesmo preconceito que eu tinha antes, né? Eu achava que as pessoas da igreja iam me rejeitar por eu ser lésbica. Bispo, a minha maior surpresa foi que, ao invés de ela me rejeitar, nesse momento ela me abraçou. Eu nunca pensei que alguém da igreja, né? Porque eu pensava assim, que por eu ser
estava num momento tão diferente, eles iam me rejeitar, me deixar de lado. E pela primeira vez, assim, ela disse, não, Linda, isso, você é uma nova criatura. Foi que caiu a ficha, que com Jesus seria diferente, tá entendendo? Com Jesus eu teria uma nova vida, que com Jesus eu não teria aquele preconceito que eu tinha lá fora. Eu estava comparando as pessoas que eram de Deus com as pessoas que não eram de Deus, né? Que me rejeitavam lá fora, que me apontavam. Então, quando eu falei a verdade para ela, tudo que eu tinha passado, ela fez, Deus, ele mudou a tua vida, você é uma nova criatura. Deus, ele mudou, ele transformou a tua vida. Não te preocupa não, esquece o teu passado, esquece quem você era, você é uma nova criatura. Poxa, bispo, dali minha vida deu uma reviravolta. Eu não tinha mudado até aí, não. Eu senti que eu mudei ali, que eu nasci de Deus ali, porque até então eu descobri que o preconceito que ainda havia era eu mesmo. Eu mesmo tinha ainda preconceito comigo. Foi difícil porque eu tinha raiva do meu pai, né? Por conta de tudo aquilo que havia feito na minha vida, né, em si, traído minha mãe e aquele desprezo todo. Então, com poucos dias eu me batizei nas águas, né, e foi naquela luta. E com 9 meses eu fui batizada com o Espírito Santo. Cheguei no meu pai, que foi a maior honra da minha vida. Depois de tudo que ele fez comigo, eu cheguei para ele e falei, pai, me perdoa. Ele, perdoa pelo quê? Me perdoa, porque eu estava com raiva do Senhor. Pelo tudo que o Senhor já fez com minha mãe, fez com a gente aqui, desprezou, deixou a gente passar necessidade. Então, eu pedi desculpas a meu pai. Aquilo ali, bispo, tirou um peso dentro de mim. Então, na próxima semana, já na quarta-feira, eu buscando o Espírito Santo, me esvaziei de mim, tirei toda aquela culpa de mim. Eu me senti outra pessoa, parecia uma pluma, eu estava leve. Minha vida é maravilhosa, trabalhando no Força Jovem, conheci um jovem que até então ele passou a gostar de mim, ele lutou, se converteu, né, se batizou, etc. E passou a gostar de mim. Então eu comecei a namorar com ele, noivei. Hoje sou casada com ele há 2 anos, vou fazer 3 anos de casada. Sou muito feliz, bicho. Ele me satisfaz por completo. Hoje eu sei o que é o amor. Então, o passado foi apagado. O sofrimento é uma página virada na história da vida da Arlinda, que teve uma experiência com Deus e fez tudo isso mudar. Nós vamos chamar um intervalo já, estamos chegando à metade do programa. Eu vou ler aqui o comentário da Silvia, que diz assim, vim buscar a cura física, mental e espiritual. Em casa as coisas estão difíceis, meus filhos não dormem à noite, choram o tempo todo. Meu marido está deprimido, trabalhamos muito e estamos endividados. Ando agressiva, sem paciência, com fortes dores nas costas. Fiz tomografia, raio-x, exames, não deu nada. Meu marido não acredita em problemas espirituais. Por favor, me ajude em nome de Deus. Aí entra aquilo que a gente falou no começo do programa, né, o pastor Cristiano. Há pessoas que só delas falarem o que acontece com elas, a gente já sabe que tem um encosto. E às vezes, vou além, às vezes pelos sintomas a gente sabe até qual é o nome do encosto, porque cada um deles tem as suas características. Quando a pessoa está sendo vítima desse encosto, ela começa a apresentar. Tem pessoas, por exemplo, que ela tem uma doença que os médicos não descobrem a causa. Ela tem a dor, ela sente a dor, vai no médico, o médico não consegue dar o diagnóstico. Por quê? Porque por detrás existe um espírito. Toda pessoa que é vítima de um encosto, ela vai apresentar certamente algum tipo de sintoma. E as características desse encosto. Por exemplo, tem encosto que atua só na vida sentimental, tem encosto que atua na saúde, tem encosto que atua nos caminhos financeiros. E a pessoa passa a ter na vida dela problemas com as características desse determinado encosto. E não tem jeito. Enquanto não sair, não se arrancar esse mal, a pessoa pode ser lutadora, determinada, mas a vida dela não anda. Por isso hoje, terça-feira, acontece essa sessão de descarrego em todos os cenáculos do Espírito Santo e também ministramos a cura de todos os enfermos. Nós vamos ao intervalo e voltamos com mais testemunhos. O que há por trás dos males da terra? Como vencer as imposições da vida?
Como vencer as guerras do dia a dia? A transformação de uma vida depende de obediência e fé. A fé direciona os vencedores e faz suas próprias exigências. O inconformado ouve e atende à exigência da fé. E essa atitude proporciona a felicidade. A minha vida mudou completamente. Hoje eu estou com 8 lojas, eu tenho 8 lojas. Tenho um casamento feliz, a gente vive super bem, os meus filhos se dão muito bem com ele. A gente construiu uma casa dos nossos sonhos. A casa tem quase 600 metros quadrados, a gente tem piscina aquecida, tem sauna, que Deus abençoou. Que cada fogueira santa que a gente fez, a gente adquiriu uma loja. A gente tem 3 carros, meu esposo tem moto. E que nem meus filhos, eles estudam nos melhores colégios da cidade. A gente tem, hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida muito boa. E a gente não para por aí. A cada fogueira santa é uma nova conquista. E a gente sabe que Deus tem muito mais para nos dar. Moramos numa cobertura composta por 3 suítes. Cada suíte tem sua televisão. E também nós estamos vendo uma outra maior do que essa, uma outra cobertura. Temos outros imóveis comerciais, temos outros imóveis residenciais, temos a empresa. Na época era eu, minha esposa e uma secretária, numa sala de 60 metros quadrados. Estamos hoje em 450 metros quadrados. Hoje tenho produtos com a minha própria marca, sendo exportado para 2 países já da América do Sul. Eu tenho um carro com 3, 4 meses de uso. Então nós temos aí do bom, do melhor. Fogueira Santa do Monte Sinai, despertando em você a fé inteligente. Antes de lermos mais comentários, eu quero lembrar que as pessoas que desejam ajudar a essa programação ou a manter a programação da IURD TV no ar, elas podem fazer isso usando o carnê dos auxiliares. Carnê dos auxiliares da IURD TV, da Rede Aleluia, da Rede Família. Esses meios de comunicação que estão levando o Evangelho a toda criatura, como Jesus ensinou que deve se fazer. E se você quiser receber em casa o seu carnê, para que você possa, mês após mês, fazer a sua doação, ajudar a manter essa programação, você pode ligar agora para 0 operadora 11 5644 5210. 0 operadora 11 5644 5210 e nós vamos enviar o carnê para você na sua casa, para que você seja também um mantenedor desta programação. Eu tenho aqui a participação de uma amiga que diz assim: no dia do meu aniversário recebi de uma colega um presente, pétalas de rosas vermelhas. Desde então, minha vida sentimental foi por água abaixo. Me envolvi com um homem casado, estou sendo afligida na minha vida espiritual, não consigo ser feliz. Por favor, me ajude, tá vendo? Essas pétalas de rosas vermelhas normalmente são usadas por essa entidade que trabalha especificamente na vida sentimental. E quando você recebeu essas pétalas, amiga, você absorveu, você foi receptiva a essa energia negativa que agora está destruindo a sua vida. Hoje, terça-feira, sessão do descarrego, é o dia em que nós combatemos esse mal. A dona Nathalie, ela chegou ao cenáculo do Espírito Santo também com a vida destruída, mas através da fé, ela deu um novo rumo à vida dela. Hoje, Nathalie é uma mulher que irradia felicidade. Uma advogada de sucesso que, ao lado da família, leva uma vida plena, realizada. Mas nem tudo foi tão perfeito como vemos agora. Ainda muito nova, ela passou por momentos terríveis em consequência da separação de seus pais. Vamos conhecer então como foi sua árdua trajetória rumo ao sucesso dos dias atuais. Na infância e na adolescência, nós tivemos um problema de separação na família. Nós sofremos muito com isso, eu e minha irmã, E vivemos com os nossos avós depois da separação.
No começo da separação foi muito difícil, porque minha mãe acabou ficando com a filha menor, que seria um bebê, e eu, a minha outra irmã, que era do meio, ficamos com a minha avó. Então a gente teve que se separar dos nossos pais e se adaptar a uma nova vida, a uma casa que a gente não tinha costume, né? Que é a casa dos nossos avós. Apesar dos cuidados da avó, Nathalie perdeu o referencial do que é viver em família. Então, para se divertir e esquecer a ausência dos pais e dos irmãos a quem tanto amava, ela começou a frequentar várias festinhas. Mas o consumo de álcool, por vezes, era exagerado, o que se tornou mais um problema. E foi ali que conheceu um rapaz com quem logo firmou um sério namoro, chegando ao casamento. Logo depois da separação, com 11 anos, a gente perdeu essa referência de família, né? Então não havia muito acompanhamento. A minha mãe estava longe, meu pai trabalhava. Meus avós tinham, assim, aquele conhecimento limitado de avô, né? Então, com 13 anos eu já ia em festinha, já bebia. Com o tempo isso foi aumentando, mais festinhas, mais bebidas. Com 18 anos eu já comecei meu primeiro namorado, né? E já começamos a namorar. A gente namorou em torno de 4 anos, depois nós nos casamos. Agora sim, Nathalie acreditava que estava formando a família dos sonhos, onde resplandecia o futuro de paz e muito amor ao lado do homem amado. Mas o tempo foi passando e com ele foram sendo dissipadas as ilusões de menina. A realidade que se apresentava a ela era muito mais cruel. Brigas e desentendimentos davam a tônica do que seria a vida dentro desta casa. Porque o casamento, hoje eu sei o que é um casamento. Naquela época eu não tinha, assim, muita noção do que era uma vida familiar, do que era um respeito com o marido. Então, tudo que ele falava eu contradizia, a gente brigava muito. Não tinha uma união econômica, o dinheiro que era dele, o meu era meu. A gente não tinha uma união, vamos fazer os dois juntos. Era diferente, cada um seguia o seu caminho. Durante o casamento, todas as discussões que a gente tinha, eu acabava as discussões, eu ia beber, porque eu achava que aquilo ia me confortar. Passava a bebedeira, o casamento continuava a mesma coisa. E às vezes, durante eu estar bêbada, eu agredia ele, falava coisas que não devia. Até que cheguei ao momento de me separar. Com 29 anos, eu já pedi a separação. A separação não estava nos planos de Nathalie. Quando, no entanto, foi consumada, ela não teve estrutura para aguentar e sucumbiu a uma terrível e profunda depressão. A partir daí, uma ideia fixa passou a dominar seus pensamentos: suicídio. E assim eu comecei de novo a minha vida, só que dessa vez sozinha. Porém, eu não tinha estrutura emocional para tanta responsabilidade. Me sustentar, não ter mais um marido. Isso tudo foi me deixando com a depressão. A depressão foi o período pior da minha vida. Foi onde eu tive que... Muitas vezes eu pensei em me matar. Muitas vezes. Muitas vezes, os remédios que o médico dava para eu tomar, eu pensei em tomar tudo para me matar. Muitas vezes. Não queria comer. E algumas vezes eu falava para minha mãe: mãe, eu não sei como sair disso, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu não tenho vontade de nem tomar banho. Nada mais fazia sentido para esta moça, que depositara todas as suas esperanças na convivência com o homem amado. E numa sequência de distúrbios emocionais, Nathalie acabou inconscientemente por tentar dar fim à sua vida de outra forma, pouco a pouco, através do desenvolvimento de uma séria doença, a bulimia. Quando eu me separei, eu estava com 60 quilos.
No prazo de 6 meses, eu perdi 12 quilos. Eu cheguei a 48 quilos. Nessa época que eu estava com 48 quilos, eu me olhava no espelho e achava que eu estava gorda. Aí eu descobri que eu estava com aquela doença chamada bulimia. Tudo que eu comia, eu queria vomitar. Eu comia um pedaço de pizza à noite, eu ia no banheiro e vomitava. Durante o dia, eu procurava não comer quase nada, tomava café para me manter, mas eu achava que eu estava gorda. Passava na rua, as pessoas falavam, nossa, como você está magra? Eu falava, não, eu ainda preciso perder uns quilinhos. Cheguei ao ponto de, na academia que eu frequentava, o dono da academia chegou em mim e falou, se você não procurar um médico, eu vou proibir você de frequentar a academia. Porque você está doente e não está percebendo, e isso pode me trazer algum problema aqui na academia. Eu dizia para ele, não, eu estou emagrecendo porque eu quero fazer regime, mas mal sabia que era uma doença, né? Sua mãe já não sabia o que fazer para tentar ajudar a filha. Procurar a cura da alma pareceu-lhe a única saída. Então, movida por uma força sobrenatural, elas chegaram até a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu falei, então vamos na Igreja Universal, aonde é? Ela falou, olha, perto do seu... Eu falei, então vamos. Subimos no carro e fomos. Lá eu fui recebida pelo homem de Deus. Ele fez uma oração por mim. Conversou assim longamente comigo. Me orientou a participar de todas as reuniões. A cada reunião frequentada, Nathalie aprendia algo novo que, com sede de mudança, de imediato colocava em prática. Não demorou nada para que resultados surpreendentes pudessem ser notados. A depressão que por tanto tempo lhe roubou a paz, deu lugar à alegria e vontade de viver. Curada em suas emoções, Nathalie pôde enfim se permitir um novo amor. Juntos então, em ideias e pensamentos, o casal partiu em busca da realização de seus sonhos. Então, depois que eu comecei na igreja, consegui me libertar da depressão, eu consegui ter um norte na minha vida, comecei a ter Deus me orientando em tudo. Aí eu pedia, orava, fazia campanha, e aí eu consegui ter meu primeiro imóvel, que era minha casa própria. Nossa, esse foi uma maravilha. E foi o tempo também de eu me reestruturar emocionalmente, porque eu não queria mais ter um casamento como eu tive. Um casamento morto, que não tinha respeito. Foi aí que eu resolvi pedir para Deus um marido. Só que aí eu falei assim, Senhor, eu quero um marido que eu não tenha problemas, uma pessoa que me entenda, que tenha os mesmos gostos que eu. Foi aí que eu conheci o Flávio, e aí a gente se conheceu em janeiro, em dezembro a gente se casou. Quando a gente se casar, em seguida eu queria ter um filho. Você topa, né? Você quer ter também um filho? Ele falou, nossa, eu quero muito ter um filho. E aí a gente, assim, eu engravidei na lua de mel. Nós casamos no dia 22, no dia 25 eu estava grávida. Hoje, Nathalie é uma mulher completamente diferente. Ser chamada de mãe foi uma das mais valiosas conquistas que, ao lado da família feliz, que ela aproveita cada dia de sua existência, sabendo que tudo o que tem é só o começo do maravilhoso futuro que a aguarda, por meio da efetivação de sua fé, mediante os ensinamentos recebidos na Igreja Universal do Reino de Deus. E assim como mudou a vida da dona Nathalie, mudou também a vida da dona Nita, que está aqui conosco, que quando chegou ao cenáculo do Espírito Santo, além do trauma do passado por ter sido abusada na infância, a senhora tinha problemas espirituais, não é isso? Tinha problemas espirituais. Eu tinha uma irmã que aos 6 anos ela manifestou com a entidade e minha mãe não sabia, levou ela no hospital. E lá o próprio médico mandou procurar um lugar onde pudesse tratar, fazer essa criança desenvolver.
E foi quando a gente começou a participar, não participar, mas visitar. Quando ela ia, levava todos os filhos para receber passes, receber o tratamento. E daí então a vida da gente, da família inteira, foi destruída. Ela acabou com o casamento dela, com isso veio os problemas financeiros, vieram todos os problemas nas nossas vidas. E eu continuava vendo, falando, conversando e com medo daqueles espíritos que me seguiam. Que eles continuaram me seguindo até os 33 anos da minha vida. Se a senhora ficasse falando deles para as pessoas, Toda a família achava que eu era louca. As pessoas, os amigos achavam que eu era louca. Porque a imagem que eu passava da menininha que eu via, que era minha irmã, não condizia, porque ela tinha 11 meses quando faleceu, e essa que eu via já tinha o cabelo mais comprido e aparentava uns 4 anos. Então ninguém acreditava, então eu já não passava a falar mais nada. Do abuso eu não podia falar porque era o melhor amigo da família. Criança não falava a verdade naquela época. Então eu guardei isso, e cada notícia que eu via na TV, no rádio, sobre o assunto, sobre o tema abuso sexual, eu tinha crises, eu entrava em crises. Eu já tentei suicídio por 2 vezes, não consegui ficar casada por muito tempo, porque toda figura masculina era uma ameaça para mim. Aí, já depois de separada do primeiro casamento, já com 4 filhos, busquei ajuda médica, né? Psicólogos. E fiz terapia por longos anos sem obter o resultado, sem obter sucesso. Por quê? Não obtinha sucesso por quê? O que continuava? Porque cada vez que se tocasse no assunto, eu entrava em crises e não sabia por quê. 2, 3 dias depois é que eu descobria que foi o assunto que me deixou daquele jeito. Foi o tema abordado que tinha me deixado daquele jeito. Uma notícia que a senhora lesse no jornal sobre isso? Lesse no jornal, bastava ver a imagem, já sabia o que era. Uma vez eu recebi de uma moça evangelizando, tinha uma figura de uma menina de joelhos, e o tema era esse, do jornal da igreja. E eu entrei em crise e levei tempo para sair dela. Isso atrapalhava a minha vida com a família, a vida no casamento, que foi destruída, e a vida com meus filhos, que eu ficava sem paciência, ficava agressiva, e sem saber o porquê daquilo tudo, por que eu estava daquela maneira. Foi quando eu descobri, fazendo a terapia, que eu ficava daquela maneira cada vez que eu via ou lia alguma coisa relacionada ao problema. Como é que a senhora conheceu o Cenáculo do Espírito Santo? Eu tinha uma enxaqueca crônica, crise de asma, onde eu vivia internada, usava uma bombinha, eu e meus 4 filhos, e minha mãe ouviu o programa na TV e me convidou para ir na igreja, para ir no cenáculo. E chegando lá, eu recebi oração e fui fazendo as correntes de libertação, principalmente nas terças. Quando eu comecei a falar do meu problema, que eu consegui falar com o pastor do meu problema, eu tinha tantos problemas que eu passei aí todos os dias da semana na igreja para me libertar, para acabar aquele sofrimento. Que a senhora tentou se ver livre dele de várias maneiras e não teve jeito. Tentei de várias maneiras. E se viu livre? E me sentia presa, me sentia aquela criança, aquele espírito, uma imagem de criança, ela me aterrorizava. Eu ia no quintal, eu não acordava, eu não dormia de luz apagada, nem ia ao banheiro à noite, nem saía no quintal da minha casa à noite. Nem ficava sozinha, hora nenhuma. Eu não gostava de ficar sozinha, porque ela sempre me aparecia. E não falava nada, ficava olhando para mim. Depois, com o tempo, apareceu mais um outro. Esse ele fumava, ele tinha cachimbo, ele tinha cigarro de maconha, ele tinha de tudo. Foi quando eu conheci uma pessoa que, já separada, fui morar com outra pessoa que usava drogas. Foi quando eu me envolvi também. Como é que mudou, dona Anita? A senhora começou as correntes quando chegou no Cenáculo do Espírito Santo. Quanto tempo foi para processar a sua libertação? Que a gente só tem agora mais 2 minutos de programa. Eu levei 10 anos. 10 anos? 10 anos. Porque eu não queria ser crente, então eu não queria ficar na igreja. Eu queria ser liberta. Eu queria sair, deixar aquele problema, mas eu não queria ser crente. Eu achava que era para ser crente, que eu vinha para a igreja. Na cabeça da senhora, a senhora ia virar crente? Ia virar crente. Então no fundo, a senhora não queria compromisso com Deus, vamos dizer assim. Não queria compromisso com Deus. Na nossa linguagem. É verdade. Mas eu recebia a vitória. Eu chegava lá com aquele problema, fazia aquela corrente e o problema sanava. Mas eu não queria. Eu saía e me afastava e tudo voltava. Principalmente quando foi que mudou mesmo? Mudou mesmo quando eu
cheguei no cenáculo e pedi, falei com Deus, eu disse, a partir de hoje eu não quero mais nenhum tipo de sofrimento, nem que eu tenha que ser crente. Eu quero uma mudança total na minha vida. Aí foi quando mudou tudo. Ou seja, a senhora se entregou. Me entreguei. Quer dizer, crente a senhora já era, porque a senhora cria em Deus. É verdade. Né? É verdade. Hoje a senhora não é simplesmente crente, hoje a senhora é de Deus. Hoje eu sou de Deus e sou muito feliz. O que mudou? Em todas as áreas da minha vida. O que mudou? Mudou porque eu fui chegando na igreja, tinha um caroço no pescoço enorme, por conta da inflamação na tireoide. E eu não queria fazer a cirurgia, porque eu tinha medo. Então, já fui curada ali. Meus filhos foram curados de asma. A minha filha que ia fazer hemodiálise, o médico disse que não era possível, não era preciso, que eu não tinha nada no Então, rim. resolveu os problemas de saúde. Problema de saúde, não problema vê mais financeiro. vultos, não ouve Não voz. vejo mais. Não tenho mais medo de vulto, porque Tem não paz. vejo. Tenho paz. E sou muito feliz na minha vida. Amém. Que Toda Deus... a minha família está na casa, no cenáculo. Amém. Que Deus abençoe a senhora muito mais. Obrigado por estar aqui. E olha, nós estamos nos minutos finais do programa. Agora nós vamos ter a reunião aqui no Cenáculo Maior de Recife às 7 da noite, Avenida Cruz Cabugá 141, próximo ao Parque 3 de Maio. Ou no cenáculo mais perto de você. Hoje, terça-feira, é o dia da sessão do descarrego. Ficamos por aqui. A todos um forte abraço e até o nosso próximo encontro.